Bem-vindos para mais uma live neste canal especializado em carreira para você que quer mudar de trabalho, indo para um trabalho novo que te proporcione o que você deseja, incluindo um salário maior e no espaço de 3 meses. E hoje o assunto é como traçar uma mudança de trabalho ainda trabalhando, né? Hoje em dia é muito importante a gente fazer isso. Por quê? Porque o trabalho, ele é muito importante para nossa sobrevivência. E hoje não dá para abandonar um trabalho que você tenha, justamente para ficar parado esperando uma oportunidade acontecer. Até porque o mercado ele não vê com bons olhos pessoas que estão paradas. E hoje em dia o processo seletivo ele não acontece só por meio da análise do currículo. Hoje em dia a gente tem robozinhos, aplicativos que rodam e avaliam o teu currículo e veem a situação que você está. E é lógico que o recursos humanos ele sempre vai querer alguém que está o quê? Trabalhando. Por quê? Porque aquela pessoa está diante de novidades, aquela pessoa está diante de projetos, está diante de inovações que são importantes e por esse motivo, é lógico, e eu já fui gestora, é preferível pegar alguém que está ali justamente sabendo o que está acontecendo no mercado. E por conta disso que esse assunto que eu tô trazendo hoje é tão importante, ok? Então, o que eu vou trazer para vocês em primeiro lugar? O que acontece, e eu já fui um pouco como você, para trazer um pouco de contexto. Muitas vezes a gente tá no trabalho, a gente gosta do trabalho, a gente é feliz com o nosso trabalho, porém a gente sabe que a gente pode mais. Então, assim, você quer ser promovido ou de repente mudar de áreas, ir para uma nova área, porque já está há muito tempo parado, parado em uma área e você quer novas oportunidades ou então aumentar o seu salário. Por quê? Porque faz parte da vida a gente querer o quê? A gente ter a ambição de querer mais e é normal. E ainda mais quando a gente tem habilidades, a gente ainda tem capacidades, então a gente quer realmente ter mais oportunidades. E infelizmente tem alguns trabalhos que não nos permitem fazer isso. Chega um determinado momento em que as portas se fecham e aí você não tem a possibilidade e oportunidade de realmente conseguir crescer. Mas acontece que você precisa daquele trabalho, você precisa realmente continuar porque faz parte da tua remuneração ali, dá para pagar tuas contas, para na verdade alcançar os seus sonhos. Então, qual é o mais adequado realmente? É você começar a buscar um trabalho de uma maneira que você continue no seu e comece a avaliar com calma novas oportunidades. E é sobre essas oportunidades que eu vou falar agora, vou falar aqui, né? Por quê? Porque quando a gente começa, e eu conheço algumas pessoas que fazem o quê? Pegam e estão querendo buscar trabalho, muitas vezes essa pessoa tá o quê? Impedida de fazer isso. E impedida por quê? Porque não tem tempo, tá sobrecarregada, tá carregando toda a equipe nas costas. Então, assim, tá querendo buscar um trabalho, por quê? Porque tá à beira, muitas vezes, de um burnout, tá cansado e ainda não tem realização, não tem valorização, não tem oportunidade. Então, tá justamente com essa cara que eu coloquei aqui, com a beira de um burnout. E quando a pessoa está cansada e ainda não vê oportunidade e não vê comprometimento da chefia com o seu projeto de crescimento, isso vai muitas vezes estressando cada vez mais, aborrecendo cada vez mais, e aí chega uma hora que de repente pode acontecer de pedir demissão. Agora, quando você começa a avaliar
o contexto em que você está e você começa a ter um planejamento para você migrar de empresa, isso vai fazer com que você tenha um gás, que você tenha uma motivação e saiba que é uma questão de tempo. E é por isso que eu tô trazendo esse assunto agora. Então, assim, é lógico que existem situações que não dá para esperar, que muitas vezes a pessoa acaba tendo que pedir o desligamento, mas o que eu recomendo realmente é que, em primeiro lugar, avalie a situação, avalie oportunidades que estão acontecendo ali ao seu redor, inclusive estruturando o quê? A sua saída. E a sua saída ela pode ser estruturada justamente dentro de um contexto de 3 meses. E 3 meses são 90 dias, 3 meses voam, a gente está em agosto, final de outubro, olha que legal. Então, é essa minha proposta aqui hoje, de justamente a gente estruturar, e aqui eu vou trazer a história do quê? De um aluno meu, né, que acabou demorando. A história é justamente essa. Eu o conheci há uns 3 anos atrás em um evento. Ele veio conversar comigo para justamente fazer essa mudança de trabalho. E ele, além de fazer a mudança de trabalho, ele não tinha certeza se ele estava feliz com a área em que ele estava ou não. Ele é um fisioterapeuta, na realidade agora ele é também um administrador de empresas, mas ele não estava muito contente com a carreira, com a profissão que ele havia escolhido. Quando ele ia para a empresa onde ele trabalhava, o que acontecia? Ele adorava, fazia perfeitamente, uma pessoa extremamente competente, fazia perfeitamente a parte fisioterápica, mas ele gostava mesmo era de fazer a administração da empresa. Por quê? Porque o dono conhecia inconscientemente o potencial dele. Ele trabalhava na área de fisioterapia, mas toda a parte de organização era muito bem feita por ele. E isso fez uma grande diferença na hora dele falar, meu Deus, como é que eu faço? Eu não posso pedir demissão, é o meu ganha-pão e eu sou bom nisso. Eu não sou bom na área de gestão ainda, administrativa, eu não tenho certeza, é uma coisa que eu gosto, mas eu não sei. E aí ele ficou de avaliar e passou-se um tempo. Isso se passou mais ou menos 1 ano, 2 anos, tá? E aí ele voltou a me procurar justamente para a gente fazer um treinamento. Um treinamento em que ele realmente queria o quê? Fazer a mudança de trabalho, tá ok? E é o que eu falo, a mudança de trabalho, ela tem um tempo, você precisa fazer uma preparação. E essa preparação, ela é extremamente importante, por quê? Porque não é assim, do dia para a noite. Ainda mais no caso dele, em que ele estava pensando em mudar de área, por quê? Porque ele gostava do que ele fazia, mas ele queria algo mais. E ele, na realidade, dentro da carreira dele, ele já tinha alcançado o topo. E aí ele queria ir para outra carreira. E a carreira administrativa para ele era melhor. Por quê? Porque pode coordenar a equipe, pode coordenar uma clínica. Então, assim, tinha possibilidades ali. E o que acontece? Ele poderia ter começado 2 anos antes, mas não, ele acabou esperando. E aí depois, o que aconteceu? Ele falou para mim, Juliana, me arrependo de ter esperado. Ele foi fazer um curso de gestão, ele acabou se arrependendo porque o curso não tinha nada do que ele precisava para a prática administrativa do dia a dia dele. E aí ele acabou voltando para o meu treinamento, isso 2 anos depois. E foi muito interessante, por quê? Porque durante esses 3 meses que a gente passou junto, ele fez a avaliação do currículo dele, ele começou a conversar com o chefe dele, porque até então ele não tinha conversado com o chefe dele sobre possibilidades, e aí até o chefe dele falou, poxa, você tem um talento para isso, tal, e passou um projeto para ele, justamente para quê? Para ele poder avaliar aquele projeto.
E quando ele entregou o projeto dele para o chefe dele pegou o projeto dele, que estava maravilhoso, inclusive ele me deu para revisar. Ele falou assim, olha, é uma pena que você é fisioterapeuta, eu vou dar para o meu gerente executar esse projeto. Ele ficou extremamente decepcionado e por isso ele tomou a decisão de sair da empresa realmente. Porque ali acabou, né? Teve uma traição, poxa. Ele fez o melhor, ele apresentou justamente para se oferecer para trabalhar e nem pediu promoção, ele queria entregar o trabalho dele para mostrar o potencial dele. E o gerente simplesmente pisou na bola com ele. Então essas coisas acabam desgastando o relacionamento e muitas vezes o lugar aonde você está. Mas olha que interessante, em nenhum momento ele perdeu a oportunidade, durante esses 3 meses que ele estava comigo, de mostrar o potencial dele. E ele mesmo percebeu o potencial dele e começou a se candidatar para vagas. É lógico que num primeiro momento foi muito difícil fazer isso, por quê? Porque ele já tinha uma profissão, e quando você tem uma profissão é muito mais difícil. Então, imagina só a situação dele comparando com a sua, pode ser igual, ou você realmente está na tua profissão e na realidade você querer fazer uma diferença, assim, querer mudar de empresa. E hoje, lógico, depois assim desses 3 meses, ele fez alguns testes, fez alguns processos seletivos e ele realmente se passou a assumir. Foi para uma clínica como fisioterapeuta e a clínica deu uma chance para ele ser assistente administrativo e hoje ele já é gerente dessa clínica. Então, por isso que eu falo que é extremamente importante o quê? Você fazer um planejamento. Por quê? Você vê, esse cliente, ele tinha o quê? Ele tinha um potencial, mas ele precisava de uma chance. E existe sim uma latência, existe um tempo que você vai precisar ter paciência para percorrer, para você alcançar isso. E o tempo hoje, ele passa muito rápido, então pode acreditar que isso vai acontecer. E aí sempre me perguntam o quê? Mas Juliana, eu tô com uma sobrecarga muito grande de trabalho. Como esse aluno meu, ele tinha uma sobrecarga muito grande de trabalho e ele não tinha tempo para ser treinado ou para de repente desenvolver todas as inúmeras possibilidades de mudar de empresa. Agora, o que precisa deixar claro é que o seguinte, você dizer não para a empresa em alguns momentos é muito importante para que você dê um tempo para você dizer sim para a sua mudança, dizer sim para a sua carreira, porque muitas vezes, e já aconteceu isso comigo, eu estava tão sobrecarregada e cansada, e a área em si estava tão sobrecarregada, que o meu gestor, por mais que ele fosse benevolente comigo, por mais que ele gostasse do meu trabalho, ele não via a possibilidade de eu assumir uma nova posição. E é por isso que você precisa dizer não muitas vezes para a empresa, em algumas situações. É lógico que existem formas de dizer não, a gente tem que ter muito atento à comunicação, por quê? Porque dependendo da maneira como você diz não, você na verdade acaba fechando portas, mas existe sim uma maneira de dizer não, dizendo sim para você. Então, como você faz isso? Estabelece prazos maiores dentro do que você está fazendo, que te está gerando uma sobrecarga, de uma maneira que você tire 1 hora por semana, né? Para você avaliar o que está acontecendo na tua carreira. Por quê? Porque o principal preocupado ou o principal interessado na mudança é você. E se você entra numa sobrecarga, de repente entra num burnout, entra num estresse, a empresa vai te dar licença, mas assim, a tua mente, depois que você entra num burnout, ela fica num estado tão complicado que fica muito difícil de você conseguir, muitas vezes, lutar até por uma promoção.
Por quê? Porque a promoção vai demandar de você novas habilidades. Então, a minha recomendação é, se você acha que você está sobrecarregado, se você não tem tempo, se você está cansado, se você está desmotivado, saiba que a pessoa que pode tirar isso e você dessa situação é você mesmo, tá ok? E qual a maneira que eu falo que é a maneira errada, inadequada de começar a traçar um plano? A primeira é pedir demissão. Não peça demissão. Demissão é uma fria, é um problema grave, justamente por conta de você acabar o quê? Perdendo o seu sustento, o seu meio de sobrevivência, e aí você realmente vai começar a estabelecer prazos e planos de verdade para voltar a trabalhar. Só que o que acontece? Nem sempre as circunstâncias de mercado são favoráveis para quem está desempregado. E por esse motivo é muito importante que você continue na empresa. Pensa que são 3 meses, você vai ter 3 meses para executar esse trabalho, começando hoje, agora, porque eu já vou dar uma série de dicas para você que vai te ajudar muito, tá ok? E uma maneira ruim é falando para todo mundo que você vai mudar de trabalho, ou até falar para o seu chefe, ameaçá-lo, falando, ó, se você não me der o que eu quero, eu vou embora. Então, muito cuidado, porque o que acontece é a maneira certa de você fazer uma mudança de trabalho é você conversando com você mesmo ou conversando com alguém que entenda disso, tá? Por quê? Porque se você começar a falar com seus familiares, de repente, até por amor, por preocupação com você, eles vão acabar falando para você não fazer isso, de repente falar para colegas de trabalho, pode comprometer a tua visibilidade na empresa, né? E assim por diante. Então, de repente, um colega teu de trabalho tá pensando em te convidar para trabalhar na área dele, aí você fala, escuta, eu tô indo embora. Então, cuidado. A maneira inadequada de começar é divulgando aos 4 cantos do mundo que você quer. Existe um canal específico de divulgação em que você vai divulgar que você quer na hora que você estiver pronto, tá? Precisa de estratégia, de um plano, tá ok? E o jeito certo de começar? O jeito certo de começar é você primeiro ver o que você quer para a sua carreira. Então, você realmente quer mudar ou você, na realidade, está insatisfeito e não vê possibilidade de crescimento na tua empresa? Se o seu foco é a mudança, é muito importante que você descreva o que você quer, qual empresa que você quer, qual o ramo que você deseja, quais os valores que aquela empresa precisa ter, que tipo de empresa você gosta de trabalhar. É muito importante e é legal quando você começa a fazer uma pesquisa, em primeiro lugar, sobre o que você quer, porque aí isso vai direcionar o quê? Para uma empresa que seja diferente da empresa na qual você está. Então, avalia qual é a sua insatisfação no momento. É o salário, de repente a tua empresa ela não tem possibilidade de crescimento. Muitas vezes, por exemplo, você está numa empresa pequena que não tem mais para onde crescer, né? O próximo passo é o presidente, aí você não tem para onde ir, ao dono, né? Então, assim, ou de repente há um gestor tóxico que te faz mal, ou uma sobrecarga de trabalho que realmente não tem fim, não tem o que fazer, eles não te dão, de repente, soluções de desenvolvimento de aplicativos que te ajudem aí na gestão do teu trabalho, que realmente é uma sobrecarga, a equipe não ajuda, a equipe não contribui, só quem de repente é aprovado é quem é amigo do gestor. Então é muito importante você avaliar o que você não quer mais para sua vida,
porque isso vai te ajudar. Por quê? Imagina só você falando para todo mundo que você não quer trabalho e você não sabe direito o que você não quer. Aí você vai começar a negar algumas oportunidades e aí o pessoal fala, pô, mas ele não sabe o que quer. Então é muito, deixa eu beber uma água, importante que você saiba o que você quer. E é por aí que começa. E o segundo ponto é o que? É justamente você avaliar, pesquisar as empresas que você deseja trabalhar, tá ok? E fazer o seu currículo. E aí, a partir disso, você começar realmente a o quê? Investigar e cada vez mais. E isso eu já falei, inclusive, em algumas lives, tudo. Só que aqui eu quero trazer o quê? Uma coisa que é o primeiro passo, tá ok? Que é o que? É um tal de EMART. Então eu vou pedir para você lembrar desse nome, EMART. Lembra do EMART, que é o quê? É hoje o primeiro passo que você vai fazer, né? Porque tem milhares de passos para fazer, eu já dei alguns aqui, mas eles são desdobramentos da decisão que você tomar hoje. Então, o que é o EMART? Até eu tô a fim de colocar assim, EMART. Essa sigla quem inventou hoje fui eu, tá? Ela é eu fiz uma tradução do SMART, que é um método bem interessante em que você especifica exatamente o que você quer para sua vida em todos os aspectos. Então, o que é o EMART? É quando você define uma meta o quê? Específica. O que você quer? Ah, eu quero mudar de emprego. Tá bom, você quer mudar de emprego para que tipo de empresa, né? Então, eu quero mudar deste emprego para, de repente, ou ser promovido ou para ter oportunidade de crescimento em outra empresa, na mesma área em que eu estou, ou de repente eu quero mudar de emprego para uma empresa, uma startup. Então é muito importante que você faça uma redação falando o que você quer em relação a esse novo trabalho. E uma dica que eu posso dar é o seguinte, às vezes vale a pena você colocar o que você não quer, porque o que a gente não quer é líquido e certo. E falar do que a gente quer, às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Então, a partir do momento que você fala do que você não quer, automaticamente sai o que você quer, tá ok? Então, assim, aí vem o seguinte, né? Porque a gente precisa medir se é possível ou não. Então, uma mudança de emprego é possível? É. E como que eu vou conseguir medir se esse emprego é legal? Então, você faz essa avaliação. Como que eu vou medir se a empresa é melhor do que a empresa que eu estou? De repente ela está participando do Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, faz parte do quadro da Exame, eu conheço algum amigo meu que está lá e assim por diante. Então, assim, dá para mensurar se a empresa é melhor ou pior que a minha? E mais, salário. Salário não tem nem o que discutir. Salário, benefícios, você pode medir também a distância da sua casa, se é uma multinacional, para quem gosta e quer mudar para fora, entendeu? Então, você avaliar tudo isso que você pode medir. E aí você descreve cada um desses quesitos relacionados ao que você deseja. É alcançável? Sim, é alcançável. A gente trabalha num mercado brasileiro gigantesco que tem milhares de empresas. Juliana, mas tem crise. Tem crise sim, mas tem vagas que não são preenchidas porque não existe uma pessoa preparada para preenchê-las. E vai que uma das habilidades que você tem é justamente aquela habilidade que a empresa precisa. Mas de repente eu não tenho experiência. Tudo bem, você não tem experiência, mas você tem dons e talentos. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que ela tá numa transição de carreira. Ela é uma desenhista nata, então ela pode se candidatar, sim, ela tá avaliando justamente
a parte técnica que ela precisa demonstrar de conhecimento, algumas linguagens que ela não sabe, para o quê? Se aprimorar. Por quê? Porque o desenho ela entrega, o desenho que é o que as empresas querem, ela entrega, os projetos ela entrega, e ela já fez diversos desenhos. Então o que acontece? É mostrar o portfólio dela. Então assim, à medida que você começa a compreender que muitas vezes a empresa precisa do teu trabalho, fica muito mais fácil, e eu estou acostumada com isso. Eu acabei de dar um caso de um aluno que era fisioterapeuta e hoje é gerente de uma empresa, ele cuida da parte administrativa da empresa. Então é possível, principalmente neste momento de mercado que nós estamos. E sim, existem vagas que estão esperando você, tá ok? Então sim, é alcançável. É realizável? Sim. A partir do momento que você estabelece um plano, você começa a estruturar tudo isso, fazer seu currículo, conversar com as pessoas certas para se preparar para essa mudança, desenvolver as habilidades que você precisa, inclusive para fazer processos seletivos, participar de entrevistas. É realizável, e é realizável dentro de um tempo, e esse tempo são 3 meses. Então, o que eu quero dizer para vocês é que sim, é possível, e é justamente isso que eu deixo para você hoje. Marte. Então lembre-se de mim, Marte. Não deu tempo, né? Mas eu ia colocar o planetinha Marte aqui do lado, porque é T de temporal. Por quê? Porque, e aí eu já tenho inclusive dentro do meu do meu site já lá a estrutura para vocês, como um brinde para vocês guardarem, falando justamente dessa sigla, tá bom? Então é isso. Então é possível, tá ok? Vocês fazerem essa transição, e o primeiro passo é justamente você querer e compreender o porquê você está fazendo isso. E por que isso é tão importante? Vamos supor que você trabalhe numa empresa, essa empresa é uma empresa legal, mas é uma empresa meio paradona. Ela é paradona, mas assim, você tem estabilidade, você tem o trabalho reconhecido e você quer fazer uma mudança. Só que você prefere essa estrutura de uma empresa assim, mas que começa às 9, termina às 6, que de sábado e domingo você não leva trabalho para casa. É uma empresa existem estilos de empresa, diferente de uma empresa de alta performance, que você vai até meia-noite, até as 2 da manhã, quando você precisa entregar um projeto, e faz parte da vida, e é assim que funciona. Bem-vinda, Tati! Então, o que acontece? Quando você compreende o estilo da empresa que você deseja e como que você está apto a ela, fica muito mais fácil. E é por isso que precisa especificar o que você deseja, colocar tudo no papel, quais os benefícios que você quer, quais são qual o tipo de empresa que você quer trabalhar, se qual o estilo, você gosta de um estilo mais moderno, você gosta de startup, você gosta de uma empresa mais conservadora, se você está apto justamente para agir rumo a isso. Obrigada de sorriso, que delícia. Justamente por quê? Porque aí você vai tomar as decisões certas e adequadas e alinhadas com o que você deseja. E isso vai fazer uma grande diferença na sua escolha. Então eu deixo aqui os primeiros passos para você tomar a decisão com segurança realmente, e não precisar deixar o seu trabalho, porque trabalho é fonte de renda e é muito importante para a nossa vida. E aí dá para você fazer com calma, num espaço de 3 meses aí, para você tomar a melhor decisão, a decisão mais adequada para a sua carreira, tá bom? Então eu fico aqui, me coloco sempre à disposição, podem entrar em contato comigo, adoro quando vocês me dão feedback falando que gostaram. Recebi o feedback de uma moça, né, Ana, de Maranguape, Ceará, eu fiquei muito feliz, justamente porque eu fico muito satisfeita quando eu vejo que eu tô fazendo a diferença na vida de vocês e ajudando vocês sim a encontrarem o lugar de vocês na carreira, tá bom? Então,
Um beijo muito feliz aqui de coração. Quem tá aqui, Tati, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau!